Nosso estudo é dedicado para o pedido de Refuah Shlema de Rivka Bat Esther, Nachshon ben Marta Balula, David ben Malka Chaya, Ezra ben Sarah, Leilui Nishmat para elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi, Zichrona Livracha, e de Chaim Shalom Dov Ber ben Dvorah, Zichrono Livracha. Perek Daled, Mishnah Yudalef, Mishnah de número 11. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer, filho de Yaakov, diz: Haose mitzvah achat, konelo fraklit ehad, ou peraklit ehad, ou feraklit ehad. Aquele que pratica um preceito divino adquire um defensor. Vehalver haverá achat, e aquele que comete uma transgressão, konelo kategor ehad, ele adquire um acusador. Tshuva ma'asim tovim, o retorno, a reflexão, o arrependimento, e ma'asim tovim, bons atos, que trim bifnei apuranut, eles são coroas, eles são escudos, como a gente falou, contra os perigos, contra as desgraças. Rabbi Yohanan Sandlar Omer, Rabbi Yohanan, o sapateiro, diz: Kol knessia shehi leshem shamayim, sofá lehitkayem. Toda reunião, toda assembleia reunida em nome dos céus subsistirá, será abençoada. Que acho que é o caso do nosso estudo. Toda reunião, essa não é uma reunião física, mas é uma reunião espiritual, que é única e exclusivamente dedicada em nome dos céus, não em nome de interesses, não em nome de politicagens, não em nome de ideologias de fora, em nome do judaísmo, em nome da Torá, que é a vontade divina, Sofaleit Kayem, no final será abençoada. Então essa é a ideia. Tudo que é feito de verdade, Leshem Shamayim, em nome dos céus, toda reunião, essa vai subsistir, essa será abençoada. E da mesma maneira o contrário, Veshená Leshem Shamayim, toda aquela que não é em nome dos céus, é só em nome de interesses escusos, contrários ao interesse divino, contrário ao que Deus espera que façamos de melhor, ela não vai subsistir, ela não vai dar certo, ela não será abençoada. Chavruta da rede. A palavra mitzvah vem do termo tzav, vem do termo ordene, tzav. Muitas vezes usado na Torá para comunicar mandamentos divinos. Vai daber Adonai Moshe lemor, Deus falou para Moisés dizendo: Tzavet bnei Israel, ordene ao povo de Israel. Ou então, Veatá tetzavet bnei Israel, e tu ordenarás ao povo de Israel. Sempre numa linguagem de ordem, de mandamento. Então, deste modo, aquele que cumpre os mandamentos da Torá vive sua vida pelo amor e respeito a Deus e tudo que foi por ele criado. Adquire para si um defensor. O que quer dizer um defensor? Cada ato que eu assumo, que eu pratico, que está alinhado à vontade divina, no momento em que o livro dos registros for aberto, estará em meu favor. Será como um testemunho no meu favor. Na minha passagem material por este mundo, eu fiz tal e tal coisa à vontade de Deus. Portanto, qual lado da balança vai para o lado bom. Essa é a ideia de adquirir um defensor. A gente não precisa entrar em muitas místicas de falar que um anjo azulzinho, não, peraí, pode ser até, mas não precisa. A balança, pum, um ato positivo. Tudo que a gente faz com certeza é registrado e será devidamente lembrado. A simples compreensão do estudo é de que para cada mandamento observado haverá um anjo advogado, um mensageiro advogado para compor sua defesa no juízo celestial. Mas na verdade é o próprio registro do ato, próprio registro. Se uma pessoa é acusada de alguma coisa e tem um vídeo mostrando que ela fez exatamente o contrário do que ela está sendo acusada, qual o peso dessa acusação? Vai ganhar uma medalha de honra. A pessoa está sendo acusada de ter jogado outro no rio, quando na verdade ela pulou no rio para salvar o cara. Na hora eu vou mostrar o vídeo, ela vai ganhar uma medalha de honra. Então esse é o defensor, o registro. Hoje a gente pode dar essa ideia do vídeo, porque existem câmeras gravando tudo. Então, a ideia é muito semelhante, com a diferença que a gente não consegue gerenciar os arquivos com a mesma perfeição, genialidade divina atemporal. O momento do nosso erro, de cada um dos nossos erros, é o presente de Deus, passado, presente e futuro. Então é o registro mais perfeito. A memória é mais que um déjà vu, que a gente sente e fica mexido. O dia do juízo final é muito mais do que isso. Então as coisas boas vão vir,
e vão nos defender. As coisas ruins, pela lógica da Mishnah, vão vir e vão pesar contra. Outra interpretação baseada nos conceitos que o Pirkei Avot estabelece, a Torá, que tem um papel de orientação para a vida e ostenta como único pré-requisito o Derech Eretz, o caminho do mundo, ou bom senso, no objetivo de nos conduzir a sermos dignos de ter sido criados por meio de boas condutas e responsabilidade. Nos ordena mandamentos que são ou serão construtivos para a nossa vida e para o mundo, e, portanto, podemos compreender que aquele que segue os preceitos adquire defensores. Veja que interessante isso. Se são atos de bom senso, são atos de conduta do mundo, ou perseguidos, preditos por esses atos, atos, né, de responsabilidade, então serão atos que de alguma maneira vão edificar, vão construir. E isso também nos trará defensores. Isso também estará em nosso favor, nesse sentido. Pois os atos são nobres e não terão como consequências diretas coisas negativas ou destrutivas. Como ouvimos muitas vezes, quem não deve, não teme. Se a gente não deve, por que a gente vai temer? Se eu fiz as coisas de acordo com o que é esperado de mim, com o que me é cobrado, por que eu vou temer? Estou vivo para isso. Estamos vivos para isso e nossa passagem é curta por aqui. Vamos aproveitar para fazer o melhor. A gente só vai temer, se estivermos em dívida. Por isso, outro dia, inclusive, eu dizia, né, reflexões de alguém que está quase sempre com o pé na cova. Eu faço cerimônias no cemitério. A maioria das pessoas tem medo da morte por quê? Porque não vive plenamente. Diz que acredita num monte de coisa. De quantas dessas coisas ela foi tentar se aprofundar, entender um pouco mais? Quanto é a percepção dela? Quanto é o senso de propósito? Se a gente não se conectar, a gente pode entrar em depressão perguntando para que a gente está vivo, para que a gente veio ao mundo, qual a minha diferença entre eu e um cachorro. Infelizmente, a gente pode chegar nesse nível de se perguntar isso. É triste, mas é real. Por isso a gente precisa estar sempre conectado. Por isso os bons atos nos puxam para cima. Eu acho que assim, aqui a gente traz o conceito de uma maneira realmente muito interessante. Dessa ideia de quem pratica uma boa ação conquista para si um defensor, né? Quem pratica uma mitzvah, e é uma verdade muito especial. Vamos seguir adiante. Tem mais uma parte aqui do Havruta da Rede que diz o seguinte. Ele fala assim, Ikar Tosfot Yom Tov cita uma frase dos nossos sábios, de abençoada memória. Em um lugar onde pessoas que retornaram de seus maus atos se sentam, quem retornou dos seus maus atos é chamado Baal Tshuva. Alguém que fez a Tshuva, que retornou dos seus maus atos. Alguém que buscou melhorar sua prática, sua vivência judaica e que era mais afastado antes. Não tem problema. O problema é a gente ficar afastado ou se afastar, mas retornar é maravilhoso. E olha como os sábios deram importância para isso. Diz o Talmud, Bemakom she'ba'alei teshuvah yoshvim, no lugar onde pessoas que fizeram teshuvah, que retornaram dos seus maus atos, se sentam, En tzadikim gemurim echolim la'amod. Nem mesmo os mais justos podem ficar em pé. Tamanha honra que tem alguém que faz teshuvah, alguém que volta atrás, alguém que tem a humildade, que percebe o bom caminho e se entrega para esse caminho e vai adiante, com coerência, com consciência, sem maniqueísmos, enfim, sem tudo isso que tentam colocar na nossa cabeça. O objetivo da Torá é justamente abrir a nossa cabeça, não fechar ela. Muito interessante. Essa frase faz menção a pessoas que refletem sobre seus atos, especialmente os prejudiciais, e se arrependem dos mesmos, passando a adotar uma conduta melhor, e não aqueles que se acham perfeitos ou mais justos que os outros. Não é essa a questão. A gente está em busca da verdade, a gente está em busca do crescimento, a gente está em busca de edificação, de construção. A gente está com uma câmera que olha nossas ações e nossos pensamentos também. A gente falou na segunda parte da Mishnah que toda reunião que tem como propósito, né, ser em nome dos céus, a gente não fala isso como uma coisa vaga, a gente fala isso como uma coisa que vai ser positiva para o mundo, uma coisa que vai ser moral, uma coisa que vai seguir, inclusive, os ditames, as instruções. Então, toda reunião em nome dos céus, abençoada, subsistirá, permanecerá, e o contrário não. Toda iniciativa coletiva que respeite a vontade divina terá êxito, mesmo que tardio e vice-versa.
O Icarto, isso que quer dizer sofá. No final ela vai perdurar. Não, mesmo no final ela perdurará. O Ikar Tosfot Yom Tov entende que a assembleia, a reunião, não precisa necessariamente ser de cunho religioso, mas de objetivos que beneficiem o coletivo sob uma conduta religiosa, uma conduta ética e respeitosa. Essa é a ideia da religião nesse aspecto, uma conexão por dois aspectos diferentes, duas virtudes, dois atributos do comportamento, que é a ética e a responsabilidade. Aliás, e o respeito. Vale acrescentar a não tolerância ao uso da ambição profissional ou da necessidade de sustento ou mercado como argumento para violar qualquer princípio ético religioso. Outro aspecto a se refletir é a comparação de valores e situações nas quais estes se confrontam e mudam de status ou invertem-se. Por isso a Mishnah fala que ela haverá de subsistir. Às vezes pode parecer que não, e sim. Às vezes pode parecer que aquela sinagoga e não sei o que, tem pouca gente, tem pouco recurso, não sei o que, não vai aguentar nem mais uma semana, nem mais um mês, e ela está lá firme e forte. E ela está lá se mantendo. Aquela iniciativa, ninguém botava fé, não sei o que, papapá, mas ela era de boa fé. Ela está lá firme e forte. Quantas vezes a gente já não se surpreendeu? A gente não mal julgou rapidamente, precipitadamente, falou, não, aquilo ali é até bacana, mas não vai longe. Uau! Caramba! É interessante demais. Assim também compreendeu o grande comentarista Arashi. Mesmo que pareça que uma reunião que é sincera e tem pouca gente, pouca estrutura e tenha menos expectativa daquela que carece de bons valores, mas tem toda estrutura e vive lotada, a primeira é melhor em valorizar seus princípios e objetivos. Segundo essa compreensão, perdurará. Muitas coisas que eram lotadas e todo mundo tinha certeza que ia super bem, caíram como um castelo de cartas, entende? Então, o que é absoluto? O que é absoluto? O que significa fazer as coisas em nome dos céus, em nome de Deus? Significa eu virar aquele crente chato, com todo respeito, que precisa vir o dia inteiro ficar te falando, te empurrando. Deus, Deus, Deus. Gente, isso para mim é quase como falar o nome de Deus em vão. O que significa fazer uma coisa, Alexandre Shammai? Boa fé. Fazer as coisas de boa fé. Fazer as coisas com boas intenções. Para favorecer aqueles que são mais carentes, por exemplo, quando é alguma questão de auxílio. Ou então quando é uma questão de carência emocional. Ou então quando é uma questão de carência de habilidade. Eu entendo que o mandamento para com o próximo sempre é alguma carência. Sempre alguma carência. A pessoa tá lá, furou o pneu do carro, ela não sabe trocar. Ela tá com uma carência naquele momento. Eu parar ali, atender a carência dela é uma tzedakah. É uma mitzvah. É um ato de plenitude, de luz. Então também é isso que ele está querendo dizer. Qual que é? O que quer dizer em nome dos céus? Pensa, poxa, vamos ajudar. Tem aquele ser humano ali, às vezes é golpe, cuidado, às vezes é assalto, mas, pô, furou o pneu daquela pessoa, pô, por que não ajudar? Tudo bem, se for um grosseirão, mal educado, não sei o quê, mas... principalmente se é um idoso, principalmente se é uma pessoa com mais dificuldades para arrumar, ou às vezes uma pessoa que está com uma roupa muito, como se ela vai para um trabalho, para uma coisa, e você tá com uma roupa suja, que poderia sujar, se deitar no chão para trocar um pneu. Empatia. Lembrar de Avraham Avinu. Ele cortou. E no terceiro dia mais dolorido, ele estava na porta da tenda no calor do dia. Só para ver se ele podia ajudar alguém. Só para ver se ele podia trocar um pneu. Ajudar alguém a atravessar a rua. Percebem a grandeza das pequenas coisas. Isso é fazer em nome dos céus. Isso é entender que lá em cima não vive um ser todo poderoso, uau, 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 que eu preciso ficar bajulando, mas sim um pai, uma mãe. E aqui estamos todos filhos, batendo cabeça, se matando, em vez de juntos crescermos, fazermos as coisas certas. Muito triste, porque parece muito óbvio o que a gente tem que fazer, e a gente nunca tentou isso, até onde me consta. Nunca tentamos fazer o certo de verdade. É um processo, não é da noite para o dia. Mas ele tem que começar com conscientização. Quanta gente tentou se conscientizar? A gente está no período da morte dos alunos de Rabi Akiva. Vai ver se algum desses judeus de melancia na cabeça sabem disso. Vai ver se eles estão preocupados uns com os outros.
A gente se preocupa com eles, porque o que eles estão fazendo mina todos nós. Todos nós. Às vezes não estão preocupados, eles acham que estão defendendo a verdade. Muito triste. Muito bem. Podemos ainda comparar essa lição da Mishnah com uma situação individual da qual somos feitos reféns de uma saia justa. Muitas vezes passamos por situações onde o correto a se fazer não é o legal, ou o que as pessoas, a maioria, vão gostar que você faça. Mas, por outro lado, não deixam de ser o correto a se fazer. Ou até mesmo fazer um papel de palhaço diante das pessoas. Se existe um confronto de valores, né, a gente não pode esquecer o que é certo. E sim qual é a maneira correta de fazer, de compartilhar, de transmitir, às vezes até de convencer o outro. Ou de discordar. Eu, quando discordo, eu geralmente tento fazer isso através de um questionamento, daquilo que eu não entendo no ponto da pessoa que está apresentando a tal ideia. E eu questiono porque eu penso que assim, todo mundo que vai ler também vai questionar, naturalmente, vai chegar nessa pergunta, vai, pô, é verdade, e aí? Se a pessoa já não me responde, acho que ela já perdeu o argumento. Vamos conversar. Vamos somar nossas inteligências. Poxa, duas cabeças pensam mais do que uma. Mais e melhor. Então vamos pensar junto, não vamos ficar discutindo. A opinião contrária ela é uma oportunidade para a gente enxergar sob uma outra perspectiva. O problema é quando ela dá um tiro no pé.